Boa noite, irmãos, graças e paz. Abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 2, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Uma rápida introdução. Paulo foi quem implantou esta igreja na cidade de Corinto, a cidade portuária, cidade importante ali do primeiro século da era cristã, cidade muito importante para o Império, uma cidade que também, como as demais cidades que faziam parte da Ásia Menor ali, onde havia muitos credos e muitas religiões, muitos cultos. E Paulo ali implanta aquela igreja, e aquela igreja nós vamos ver mais adiante, a partir do capítulo 12, uma igreja que era dotada de pessoas com grande capacidade intelectual, também uma igreja dotada de pessoas que tenham sido agraciadas com todos os dons espirituais, mas mesmo assim nós observamos a necessidade que Paulo tinha de escrever a primeira e a segunda carta aos Coríntios, devido a alguns problemas que a igreja começa a enfrentar. Nós começamos a ver, que a princípio a segurança da igreja ela não se dá, primeiro ponto, na sua capacidade intelectual ou na sua base forte teológica, uma vez que a igreja de Corinto era uma igreja com uma boa base teológica, uma vez que ela foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo, maior escritor do Novo Testamento. A segunda coisa que nós observamos também é que uma base forte para uma igreja também não são simplesmente os dons espirituais. Uma vez que nós observamos, quando fazemos essa leitura dessas duas cartas, nós observamos que a igreja de Corinto era uma igreja que, entre os seus membros, a maioria dos seus membros, e se encontrava nessa igreja todos os dons espirituais. Mas isso não era o que fazia desta igreja, e não é o que faz uma igreja forte, uma igreja bíblica. O que faz de uma igreja forte e uma igreja bíblica é a ação do Espírito Santo trazendo a esta igreja a obediência à palavra de Deus. Paulo escreve essa carta para, como alguns comentaristas, como o pastor Hernando Dias Lopes, como o próprio Russell Shedd, a igreja de Corinto era como fosse um tecido belíssimo, Vocês irmãos aqui sabem o que é um TA, Eu trabalhei em uma empresa de tecelagem, e o TA é uma máquina, Na nossa época, uma máquina, que ela vai tecendo os fios e trançando os fios para formar um tecido perfeito. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez no período que ele implantou a igreja de Corinto. Então ele teceu um tecido perfeito, uma igreja com uma boa base teológica, uma igreja com todos os dons espirituais, uma igreja rica, uma igreja vibrante, uma igreja viva. O tecido estava perfeito, mas aí Paulo toma conhecimento de que aquele tecido perfeito estava começando a ser rasgado. Então o objetivo de Paulo, quando escreve a primeira e segunda carta, é fazer o que? Um remendo. É novamente dar aquela forma perfeita, para que ficasse até melhor do que um remendo, para que ele tornasse a ser aquele tecido sem estar rasgado, tecido perfeito. Então esse é o objetivo de Paulo ao escrever essas duas cartas à igreja de Corinto. Está tratando de vários assuntos aqui, principalmente da questão da vaidade, do orgulho, da apostasia também. Nós vamos encontrar uma sequência de problemas que Paulo trata nessas duas cartas. E Paulo começa primeiro, no capítulo 1, começa fazendo a sua apresentação, e já na sua apresentação ele vai destacando o que ele fez naquela igreja, E depois ele começa a expor novamente aquela igreja o Evangelho.
E aqui no capítulo 2, irmãos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa expondo o caráter da sua pregação, até o versículo 5. A partir do versículo 6, Paulo começa a apresentar a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Nesse capítulo, Paulo vai tratar desses dois temas. Vai estar novamente, não é que a igreja de Corinto ele já não sabia disso, não é que Paulo não tinha ensinado isso, mas Paulo veio que a necessidade de ensinar e relembrar esses irmãos novamente, porque parece que estavam se esquecendo. A igreja estava tão abençoada, tão vibrante, crescendo, que os irmãos estavam já se desviando dos ensinos da palavra de Deus. Não é diferente, né, irmãos, nos nossos tempos. Algumas igrejas, eu cheguei a testemunhar isso, algumas igrejas elas começam como a nossa aqui, com uma boa base bíblica, com uma boa base teológica, com uma certa vibração espiritual, mas quando a igreja vai se desenvolvendo, se a liderança da igreja, se aqueles que ensinam na igreja não tomarem cuidado, a igreja tem uma tendência a cometer alguns desvios do ensino, da doutrina e da ortodoxia. Paulo quer trazer isso de volta. Acompanhe na sua Bíblia, irmãos. Nós vamos fazer, nós já fizemos algumas exposições já do versículo 1 ao 5, mas nós vamos fazer a leitura completa desse capítulo para que possamos retomar de novo, né, aquela sequência, com a graça de Deus não sendo mais interrompidos, e dar prosseguimento a essas exposições. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para que a nossa glória, desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Amém. Até aqui, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado por esta leitura. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesta hora nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa hora e nos dá, ó Deus, a sabedoria do Teu Espírito Santo, ó Deus, para expor com fidelidade o Teu texto e aplicá-lo com exatidão aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sabedoria de Deus versus a sabedoria do homem. Meus amados irmãos, nós vivemos em um tempo e grandes desafios estão sendo colocados diante da igreja.
Nós vivemos em tempos em que a igreja aqui no Brasil, outrora, nunca experimentou. A igreja no Brasil já sofreu algumas perseguições pontuais, mas não uma perseguição tão feroz do sistema. Não uma perseguição tão feroz e uma discriminação tão feroz do sistema atual que nós estamos experimentando. Devido a isso, é muito importante, irmãos, que a igreja ela comece a novamente fazer aquilo que ocorreu com os reformadores. Homens como João Calvino, Martinho Lutero, Wycliffe, tantos e tantos outros reformadores. Nós precisamos mais do que nunca fazer um retorno às Escrituras. E isso tem sido um desafio muito grande nessa época. E um desafio maior ainda dentro da igreja. A igreja está sendo tomada por muitas coisas. A igreja está se tornando ONG, empresa, banco, curral eleitoral. A igreja está se tornando sem forma. E a única chance que nós temos de dar forma novamente à igreja é voltando às Escrituras. Mas por que, pastor? Porque nós precisamos voltar às Escrituras para novamente dar forma à igreja do Senhor. Porque é só nas Escrituras, irmãos, que nós conseguimos encontrar a sabedoria de Deus. Não há nenhuma outra fonte, não há nenhum outro lugar onde eu e você possamos encontrar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que nos dá a orientação para tudo. Essa semana nós testemunhamos, foi transmitido ao vivo para o mundo todo o julgamento na nossa Suprema Corte sobre a liberdade religiosa do nosso país durante a pandemia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nos dá o direito a todo ser humano a ter a liberdade para crer e adorar naquilo que ele acredita. A nossa Constituição Federal, que é a lei maior, está acima de todas as leis do nosso país, também nos dá esta liberdade. E nós testemunhamos ao vivo, transmitido para o mundo inteiro, a nossa Suprema Corte simplesmente rasgar esses dois documentos. Quando a nossa Suprema Corte dá autonomia aos governadores e aos prefeitos da nossa nação, para deles decidirem se fecham ou não as portas das nossas igrejas. Mas isso não me surpreende, irmãos. Isso não me escandaliza. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Os ministros do Supremo, da nossa Suprema Corte, eles não entendem a importância desse momento. Eles não compreendem o que isso significa para nós cristãos. A nossa reunião. Eles não têm, na realidade, irmãos, a mínima ideia do que isso significa. Que pode ser bem resumida na afirmação de Jesus Cristo quando ele diz: como estiverem 2 ou 3 ali reunidos, eu estarei. O escritor de Hebreus também ele vai ressaltar a importância dessa reunião.
em que o nosso Deus, na sua palavra, ordena que a igreja se reúna. É uma ordem de Deus. Que a igreja esteja reunida. Como eu disse a vocês, irmãos, a decisão da nossa Suprema Corte e os comentários de alguns jornalistas, nada disso me surpreende ou me escandaliza. O que me escandaliza é ver irmãos e alguns pastores concordando com essa decisão. Achando natural, correto e equilibrada a decisão dos ministros. O que me escandaliza é isso. Por que isso ocorre, irmãos? Porque eles estão substituindo a sabedoria de Deus pela sabedoria dos homens. Porque eles estão sendo guiados não pela sabedoria de Deus, mas pela sabedoria dos homens. Afinal de contas, vale mais obedecer a Deus ou aos homens? Quando nós falamos isso, irmãos, nós não estamos instigando aos irmãos a uma desobediência civil. Esse não é o caso. Mas como cristãos, nós não podemos abrir mão dos nossos direitos e garantias. Em uma situação em que nós estamos vivendo, que não é uma situação de guerra, não é uma situação de decretação de sítio pelo governo federal. Prerrogativa essa do presidente da República e do Congresso Nacional. Nós não estamos xingando os irmãos a uma desobediência, mas nós estamos afirmando que a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta da sabedoria de Deus aplicada em nossas vidas, na vida da igreja, faz com que a igreja brasileira, em sua grande maioria, não compreenda o que está acontecendo. Não compreenda. Afinal de contas, irmãos, fechar as igrejas e restrições às igrejas, os ônibus continuam lotados, os trens continuam lotados, as feiras livres continuam lotadas. Por que só a igreja? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Paulo vai dizer aqui que a pregação dele não consistia em linguagem sofisticada, de sabedoria humana. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele não tinha esses dons e talentos, que ele não tinha esse preparo intelectual, humano. Mas Paulo está dizendo que ele não precisou se utilizar disso, e que ele não se utilizou disso simplesmente para que a igreja compreendesse que o poder e a sabedoria vinham do Espírito Santo e de Deus. Mas mesmo assim a igreja de Corinto estava adorando a Paulo, a Apolo e a Pedro. Estavam colocando em homens a glória que pertence somente a quem? A Deus. Estavam dispostos a brigar por esses homens e a obedecer esses homens, abrindo mão da palavra de Deus e da sabedoria de Deus. E Paulo está dizendo aqui: não, eu não fiz isso. Eu não usei sabedoria humana. Eu não usei linguagem persuasiva com vocês. Antes, eu me submeti à ação do Espírito Santo, e pelo poder dele e pela ação dele, assim foi a minha pregação a vocês e o meu ensino. Eu não precisei usar artifícios humanos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não fui eu que convenci vocês da verdade, mas foi o próprio Espírito Santo que fez isso. Amém.
verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém. Havia pessoas, quem são essas pessoas experimentadas? Pessoas com um grande nível intelectual naquela igreja. E Paulo sabia, tinha essa habilidade. Paulo falava a linguagem, sabia transmitir a linguagem deles. Mas Paulo não estava usando o que as teses filosóficas dos grandes filósofos, que Paulo provavelmente, com certeza, conhecia todos, dos grandes nomes da filosofia. Mas Paulo vem trazendo um ensino, sabe de quê, irmãos? De um carpinteiro, de um simples, que foi crucificado, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus, e que através desse sacrifício trouxe a redenção a todos aqueles que nele creem. É essa sabedoria que o mundo não aceita, que o mundo se escandaliza. É essa sabedoria que faz com que eu e você hoje estejamos aqui reunidos. E o mundo não compreende. Fiz uma postagem, como homens de Deus também, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos nos calar, engolir a seca. Então eu coloquei uma publicação no Face criticando essa decisão, e veio uma enxurrada de ataques. Em uma dessas, uma jovem disse: morra sozinho lá dentro. Porque eles não compreendem, irmãos, que nós não temos medo da morte. Eles não compreendem que a morte não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida. Essa semana também eu vi o velório de um crente, e eu achei muito interessante. E o título é: velório de crente é diferente. E eram os irmãos, eu acho que pareciam muitos irmãos, ou era da Deus e Amor, ou era da Assembleia de Deus. E os irmãos louvando o hino da harpa cristã, e um hino muito bonito. E os irmãos louvando com alegria. Com alegria. Porque eles tinham certeza de que aquele irmão que estava ali no caixão já estava com o Senhor. O mundo não entende, irmãos, essa sabedoria. Ele não compreende. Ele não aceita. Porque eles estão apaixonados por tudo que esse mundo pode oferecer. Por todos os prazeres que esse mundo proporciona. Por isso que muitos estão apavorados com medo da morte. Tem pessoas, irmãos, que entram no meu carro com uma máscara, com um óculosinho daquele de proteção, com aquela bicha aqui assim, de proteção, com uma luva de coisa bem até aqui. Teve uma que entrou até com um avental. Quero ressaltar também, irmãos, que eu não estou incentivando os irmãos a serem negligentes. Não estou incentivando os irmãos a não tomarem cuidado com essa doença, que é real e má. Nós não tememos a morte, mas também nós não queremos estar também ocupando leitos de hospitais, prejudicando pessoas que possam precisar simplesmente pela nossa negligência. O que nós estamos dizendo é que se nós formos acometidos por essa doença, e se for da vontade de Deus, que daqui nós partamos para a eternidade, que assim seja. Nós estamos preparados. Não pela nossa força, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Foi isso que Paulo estava ensinando aqui.
É essa sabedoria que Paulo está expondo aqui para os crentes da igreja de Corinto. Essa sabedoria, a sabedoria de que Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Através do sangue dele nós fomos perdoados. Isso é um escândalo, irmãos. Não é um escândalo só hoje na nossa época. Isso deu um nó nos intelectuais, nos filósofos do primeiro século da era cristã. Porque até então eles acreditavam que pelas obras, por caridade, por coisas boas, você seria colocado em lugar bom na eternidade. Você ia e voltava, ia e voltava. E de repente chega Paulo, sem usar a linguagem peso acima, com simplicidade, através das próprias escrituras da Torá do Antigo Testamento, apresentando o filho de José e Maria, apresentando o Nazareno, o carpinteiro, apresentando ele como Messias, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentando e dizendo que a morte desse homem simples, experimentado, como diz Isaías, homem de dores, que através do sofrimento, da morte e da ressurreição desse homem, toda a humanidade alcançou, a toda a humanidade que crê no Senhor alcançou a redenção. Amém. É essa sabedoria. É essa sabedoria que Paulo está apresentando. Foi essa sabedoria que ele apresentou à igreja de Corinto. Nós não precisamos, irmãos, de métodos extraordinários para encher a igreja, de metodologias. Nós não precisamos de pregadores que se parecem mais com palhaços no púlpito, que passam a pregação quase toda contando piadas. Nós precisamos de pregadores que preguem a Jesus e a Jesus crucificado. Nós precisamos de pregadores que preguem a palavra de Deus com fidelidade, com ousadia, com coragem, sem medo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres, de pregadores que preguem a palavra se utilizando da sabedoria de Deus e não da sabedoria dos homens. Porque foi assim que Paulo fez. Foi assim que a igreja no primeiro século cresceu. Foi com a palavra de Deus. Foi com essa pregação. A pregação em que diz que eu diminuo e ele cresça. Amém. Glória a Deus. Versículo 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Amém. Vale a pena se arrepender dos nossos pecados. É verdade. Vale a pena não desistir da caminhada cristã, É irmãos. verdade. Glória a Deus. Vale a pena buscar ser fiel ao Senhor. É verdade. Vale a pena estar aqui reunidos, irmãos. Amém. Vale a pena. Vale a pena. Amém. Glória a Deus. Porque a promessa que o Senhor nos faz é maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. É verdade. Como homem de Deus, nós devemos lutar pela justiça. Devemos lutar pela verdade. Mas como homens de Deus, não devemos temer o que esses séculos têm preparado para nós. O que esse sistema está preparando para nós. Não devemos temer. Porque nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A promessa de Deus é maior que qualquer outra coisa. Mas nós só podemos aceitar essa promessa. Nós só podemos compreender a magnitude dessa promessa se estivermos totalmente submissos à sabedoria de Deus. Se nós realmente abrimos mãos da sabedoria humana e nos submetemos à sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe.